Adotar um gato não muda só a sua casa. Muda você. Muda sua rotina, seu silêncio, seu jeito de sentir o mundo. E o mais incrível, a ciência já comprovou que essa transformação é real. Se você tem um gato, ou está pensando em ter um, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga essa conexão para sempre. Muita gente ainda acredita que gatos são independentes demais, distantes, frios. Mas quem convive sabe, eles não são frios. Eles são profundos. E quando você adota um gato, você não ganha apenas um pet. Você ganha presença, companhia e uma conexão silenciosa, que transforma tudo. Benefícios comprovados. A ciência mostra que conviver com gatos ativa no nosso corpo respostas reais. Quando você acaricia um gato, seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do afeto, e reduz o cortisol ligado ao estresse. Ou seja, seu corpo literalmente relaxa, seu sistema nervoso desacelera, e aquele momento simples vira terapia. O poder do ronronar. E tem mais. O ronronar dos gatos vibra entre 20 e 140 Hz, uma faixa usada na medicina para regeneração de tecidos, recuperação óssea, redução de dor. Enquanto ele está ali, quietinho no seu colo, o corpo dele está vibrando em uma frequência que pode ajudar na sua cura também. É como se ele dissesse sem palavras: eu estou aqui, e você está seguro. Saúde e bem-estar. Estudos indicam que pessoas que convivem com gatos têm até 30% menos risco de problemas cardíacos. Além disso, dormem melhor, se sentem menos sozinhas, têm menos ansiedade, porque gatos não preenchem só o espaço físico, eles preenchem o emocional. A conexão real, e talvez o mais bonito de tudo, é que essa relação não é baseada em dependência, é escolha. Gatos escolhem estar com você, escolhem deitar ao seu lado, escolhem confiar, e isso ensina algo muito poderoso: respeito, empatia e amor sem controle. A rotina muda, e você também. Depois que um gato entra na sua vida, coisas simples mudam. Você nunca mais come sozinho. Sempre tem um olhar te julgando discretamente. O sofá deixa de ser só seu. E o silêncio nunca mais é vazio. Ele passa a ser companhia. E se você quer deixar seu gatinho ainda mais confortável e feliz, vale muito a pena investir em um cantinho só dele. Uma toca aconchegante pode virar o lugar favorito do seu gato. Seguro, quentinho e perfeito para relaxar. Aqui na tela está aparecendo um QR Code e também deixamos o link na descrição. E também recomendamos alguns brinquedinhos que ajudam muito nos momentos de diversão e conexão com seu gatinho, porque eles merecem esse carinho. Responsabilidade. Mas existe algo muito importante. Adotar um gato não é só sobre o que ele traz para você, é sobre o que você oferece para ele. Cuidado, proteção, presença. Eles dependem de você e sentem muito mais do que muita gente imagina. Alerta importante. Um gato não é descartável, não é fase, não é entretenimento. Abandonar um animal é quebrar um vínculo real. É deixar para trás um ser que confia em você e que sentiria a sua falta todos os dias. Adotar um gato é abrir espaço para um amor silencioso, mas extremamente verdadeiro. É aprender que nem todo carinho faz barulho. E que às vezes é no ronronar mais suave que a gente encontra o maior conforto. Se você tem um gato, cuide, ame, proteja. Porque para ele, você é o mundo inteiro. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal Encanto Pet. E deixa seu like para ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários. Você já adotou um gatinho? Como ele mudou sua vida? Você já ouviu falar que os gatos são as criaturas biologicamente mais perfeitas da Terra? Não é meme, não é exagero. É ciência.
E quando você entender o porquê, vai olhar para o seu gatinho como se estivesse dividindo a casa com um mini semideus felino. Pesquisadores afirmam que os gatos não são só fofos. Eles são engenharia natural em seu estado mais puro. Precisão, silêncio e sobrevivência. Uma espécie criada pela evolução para operar como verdadeiros ninjas da natureza. Começa pela coluna. O gato tem uma das colunas mais flexíveis de todo o reino dos mamíferos. Eles conseguem torcer o corpo no ar, corrigir a queda e ainda aterrissar com elegância. Enquanto isso, nós humanos, tropeçamos no próprio tênis. A audição deles, então, é quase injusto. Eles escutam frequências que a gente nem sabe que existem. E as orelhas ainda giram 180 graus. Ou seja, eles não só te ouvem abrindo o armário de petiscos, eles ouvem as suas intenções antes de você agir. E os olhos? Os gatos conseguem absorver até 6 vezes mais luz do que um ser humano. É por isso que, para eles, escuridão não existe. Tentar surpreender um gato no escuro é igual tentar enganar o Batman. Não vai acontecer. Além disso, os gatos possuem 1. Reflexos sobre-humanos. Literalmente. A velocidade de reação de um gato é tão absurda que chega a ser o dobro da nossa. Eles processam estímulos visuais e sonoros muito mais rápido, o que permite movimentos instantâneos. Aquele teletransporte que você vê quando ele some da sala em meio segundo. Segundo, bigodes de alta precisão. Os bigodes, ou vibriças, são sensores biológicos avançadíssimos. Eles detectam microvariações no ar, tamanhos de espaços, vibrações e até a presença de objetos que eles não enxergam. É como se eles tivessem um radar natural embutido no rosto. O Wi-Fi deles pega em tudo. 3. Pulos cientificamente insanos. Um gato pode saltar até 6 vezes sua própria altura. Sem corrida, sem impulso extra, só pura biomecânica felina. Os músculos das patas traseiras funcionam como molas naturais, comprimindo energia e soltando de uma vez. É literalmente um superpoder de plataforma biológica. Agora, a parte que poucos sabem, o ronronar. Aquilo não é só fofura, é tecnologia biológica. O som da vibração deles opera numa frequência que reduz estresse e pode até ajudar na regeneração óssea, neles e na gente. Sim, seu gato é literalmente terapêutico. E toda aquela independência felina. Não é frieza, é inteligência emocional. Eles sabem conservar energia, escolhem quando e com quem se conectar e não desperdiçam afeto. Gatos não correm atrás, eles atraem. A verdade é simples, gatos não são arrogantes, são seguros de si. E talvez o mundo precisasse um pouco mais dessa energia felina, silenciosa, elegante e absolutamente eficiente. E aí, depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas de que vive com a criatura mais biologicamente perfeita do planeta? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no Caçadores de Respostas e manda para aquele amigo que acha que gato não faz nada. Vai mudar a mente dele na hora. Cães ou gatos? Qual deles é o melhor pet do mundo? De um lado, os cães, leais, brincalhões e super companheiros. Do outro, os gatos, misteriosos, independentes e extremamente inteligentes. Mas hoje, vai ter competição. Em 6 rodadas, cada vitória vale 1 ponto. E no final, vamos descobrir quem leva essa disputa histórica. Então comenta aqui embaixo, Team Cachorro ou Team Gato. Rodada 1. Variedade. Começando forte. Quando o assunto é variedade, os cães saem na frente. Existem mais de 200 raças de cachorros reconhecidas no mundo, enquanto os gatos possuem cerca de 36 raças principais. Tem cachorro pequeno, gigante, peludo, atlético, pastor, caçador. Já os gatos mudam mais na personalidade e nos padrões de pelagem. Então, o primeiro ponto vai para cães 1-0. Rodada 2. Expectativa de vida. Agora a disputa fica equilibrada. Os gatos normalmente vivem cerca de 15 anos, e muitos passam facilmente dos 18. Já os cães variam bastante dependendo do porte. Os grandões costumam viver menos, enquanto os pequenos podem alcançar idades parecidas com as dos gatos. Mas na média geral, os gatos levam vantagem. 1-1. Rodada 3. Faro. Aqui, quase não existe competição. Os cães possuem um dos narizes mais poderosos do reino animal. Algumas raças têm quase 300 milhões de células olfativas. Os gatos possuem cerca de 60 milhões. É por isso que cães ajudam em resgates, encontram drogas, detectam doenças
e até reconhecem emoções humanas pelo cheiro. Ponto fácil para os cães. Cães, 2 por 1. Rodada 4. Audição. Mas os gatos vieram preparados para empatar. Os felinos conseguem ouvir frequências muito mais altas que os cães. Enquanto os cães escutam sons de até cerca de 45.000 Hz, os gatos chegam em impressionantes 64.000 Hz. Isso ajuda os gatos a perceber movimentos minúsculos e caçar com extrema precisão. Então temos empate novamente. Cães 2-2. Rodada 5. Domesticação. Quem chegou primeiro ao lado dos humanos? Os cães! Eles foram os primeiros animais domesticados da história há cerca de 14.000 anos. Talvez até mais. Já os gatos começaram essa convivência há aproximadamente 9.000 anos atrás. Ou seja, os cães acompanham a humanidade há muito mais tempo. Mais um ponto para os doguinhos. Cães 3-2. Rodada 6. População no Brasil. Agora uma rodada surpresa. Quem domina os lares brasileiros? Segundo estimativas recentes da Abimpet e do Instituto Pet Brasil, o Brasil possui cerca de 62 milhões de cães e aproximadamente 31 milhões de gatos. Ou seja, os cachorros são maioria no Brasil. E com isso, placar final. Cães 4-2. Mas calma, no fim das contas, não existe vencedor absoluto. Os cães são incríveis pela lealdade e energia. Os gatos conquistam pela inteligência e personalidade única. E a verdade é que os dois conseguem transformar completamente a vida de quem ama animais. Agora eu quero saber, se você pudesse escolher apenas um, qual escolheria? Cachorro ou gato? Comenta aqui embaixo e vamos ver qual equipe é maior. E se você ama o mundo animal, já se inscreve no canal Encanto Pet. Deixa o like e ativa o sininho, porque aqui sempre tem vídeos incríveis sobre os pets mais amados do planeta. Imagine o maior predador do planeta. Agora pense em algo gigantesco, com presas enormes, garras assustadoras e força suficiente para derrubar uma presa maior que um carro. Pensou em um tubarão, um leão ou talvez um urso? Agora esquece tudo isso. O maior predador da Terra cabe no seu colo, ronrona, dorme mais de 12 horas por dia e provavelmente está olhando para você agora como se não estivesse pensando em absolutamente nada. Mas está. Hoje você vai descobrir por que os gatos, esses seres fofos e silenciosos, são na prática os predadores mais eficientes do planeta quando falamos em números. Não em tamanho, não em força bruta, mas em quantidade de presas abatidas. E o mais impressionante, eles fazem isso sem deixar de ser amáveis, carinhosos e extremamente adoráveis. Os gatos não dominam o mundo pela força. Eles dominam pela perfeição evolutiva. Cada detalhe do corpo de um gato foi moldado para caçar. As patas macias permitem passos silenciosos. As garras retráteis ficam escondidas até o último segundo, garantindo precisão máxima no ataque. Os olhos enxergam no escuro com uma eficiência absurda, captando movimentos mínimos. Os bigodes funcionam como sensores que medem espaços e vibrações. Até o formato do crânio e dos dentes é feito para matar de forma rápida e eficiente. Um gato não ataca por impulso desordenado. Ele calcula, ele observa, ele espera. Agora entra o dado que muda tudo. Em vários estudos científicos, especialmente em países como os Estados Unidos, pesquisadores estimam que gatos domésticos e ferais matam bilhões de animais todos os anos. Bilhões. Aves, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios. Não estamos falando de um ou outro caso isolado. Estamos falando de uma pressão predatória gigantesca causada por um animal que vive ao lado dos humanos. Individualmente, um gato pode matar poucas presas por semana ou por mês. Mas quando você soma centenas de milhões de gatos espalhados pelo planeta, o número se torna colossal. Nenhum outro predador terrestre chega perto desse impacto em números absolutos. E isso não acontece porque os gatos são cruéis. Muito pelo contrário. Eles caçam porque nasceram para isso.
O instinto de caça do gato é tão forte que ele continua ativo mesmo quando o animal não sente fome. Um gato bem alimentado ainda caça. Não por maldade, mas porque o cérebro dele é programado para executar essa sequência perfeita: detectar, perseguir, capturar. Para um gato, caçar é tão natural quanto respirar. É um comportamento profundamente enraizado na espécie, herdado de seus ancestrais selvagens, que precisavam dessa habilidade para sobreviver. O mais curioso é que os gatos fazem isso de forma silenciosa e quase invisível. Diferente de grandes predadores, eles não deixam carcaças evidentes, não fazem barulho, não causam cenas dramáticas. Muitas presas simplesmente desaparecem. E muitas vezes o próprio tutor nunca fica sabendo. Estudos mostram que gatos frequentemente não trazem todas as presas para casa, o que significa que os números reais são provavelmente ainda maiores do que os registrados. Mas aqui vem um ponto fundamental. Isso não transforma os gatos em vilões. Eles não são monstros. Eles são obras-primas da evolução. Um gato é, ao mesmo tempo, uma máquina de caça extremamente eficiente e um companheiro afetuoso que busca colo, calor e vínculo emocional. Essa dualidade é justamente o que torna os gatos tão fascinantes. Em um momento, ele está dormindo de barriga para cima, totalmente vulnerável. No outro, está completamente focado, com o corpo baixo, músculos tensionados e olhos fixos em um alvo quase invisível. O cérebro de um gato é otimizado para respostas rápidas. Do momento em que ele detecta um movimento até o ataque, passam frações de segundo. A coordenação entre visão, audição e movimento é absurda. Um simples balançar de cauda já revela que o cálculo está sendo feito. Distância, velocidade, ângulo. Tudo isso acontece sem pensamento consciente, como se fosse um software rodando em segundo plano. E mesmo assim, quando a caça termina, o gato volta a ser aquele ser tranquilo, limpo e carinhoso. Ele se lambe, se alonga, procura um lugar confortável e dorme. Para ele, não houve drama. Houve apenas a execução de algo para o qual ele foi biologicamente projetado. É importante entender isso porque humanizar demais esse comportamento pode distorcer a realidade. Gatos não caçam por prazer sádico. Eles caçam porque são gatos. Quando falamos que eles são os maiores predadores do planeta em números, isso não é um ataque à espécie. É um reconhecimento da eficiência impressionante que a natureza criou. Poucos animais conseguem manter esse nível de sucesso predatório vivendo tão próximos dos humanos, em ambientes urbanos, rurais e até dentro de casas. Eles se adaptaram como poucos. E essa eficiência não impede o afeto. Pelo contrário, gatos criam vínculos profundos com seus tutores. Reconhecem vozes, rotinas, estados emocionais. Muitos estudos mostram que eles são capazes de perceber estresse, tristeza e até mudanças no comportamento humano. O mesmo animal que é um predador impecável lá fora é aquele que se deita ao seu lado quando você está cansado. Talvez seja exatamente isso que torna os gatos tão especiais. Eles não perderam seus instintos selvagens para viver conosco. Eles apenas aprenderam a equilibrá-los com carinho, confiança e convivência. Dentro deles existe um caçador ancestral e, ao mesmo tempo, um companheiro doméstico que escolheu estar perto de você. Então, da próxima vez que seu gato estiver olhando fixamente para um pontinho invisível no chão, lembre-se, ali está um dos predadores mais eficientes que já existiram. Silencioso, preciso, elegante, mas que segundos depois vai subir no sofá, se enrolar e dormir profundamente, como se nada disso importasse. Porque para ele isso tudo é apenas ser quem ele é. Se você gosta de entender melhor o comportamento dos animais, descobrir curiosidades fascinantes e enxergar seu pet com outros olhos, já se inscreve no canal Encanto Pet. Aqui a gente mistura ciência, carinho e curiosidade para te aproximar ainda mais do seu melhor amigo. Você já parou para pensar que, na cabeça do seu gato, você pode não ser exatamente o adulto responsável da casa? Na verdade, um novo estudo sobre comportamento felino indica algo ainda mais curioso. Para muitos gatos, você é basicamente um grande bebê desajeitado. E, pior,
Um bebê que claramente não sabe caçar, não sabe se limpar direito e precisa de supervisão constante. Pode parecer engraçado, mas essa ideia vem sendo reforçada por pesquisas sérias sobre comportamento animal. Cientistas que estudam a relação entre gatos e humanos descobriram que muitos felinos tratam seus tutores como se fossem filhotes gigantes, assumindo para si o papel de pai ou mãe na relação. Ou seja, enquanto você acha que está cuidando do seu gato, ele pode acreditar exatamente no contrário. Esse comportamento ajuda a explicar várias atitudes do dia a dia que todo tutor já viveu. Sabe quando seu gato se esfrega em você várias vezes ao longo do dia? Quando ele insiste em dormir por perto, ou até em cima de você? Quando ele te lambe, mesmo sem você pedir absolutamente nada? Ou quando ele te segue pela casa, observando cada movimento como se estivesse fiscalizando sua existência? Nada disso é aleatório. Essas atitudes são muito parecidas com o cuidado que gatos adultos demonstram com seus filhotes. Na natureza, mães felinas lambem, observam, protegem e permanecem próximas dos pequenos quase o tempo todo. Ao conviver com humanos, muitos gatos simplesmente transferem esse padrão de comportamento para nós. E a ciência confirma isso. Pesquisadores da Oregon State University realizaram testes que analisam o tipo de vínculo emocional entre gatos e seus tutores. Os resultados mostraram que mais de 60% dos gatos apresentam um padrão de apego seguro muito parecido com o de bebês humanos em relação aos pais. Quando o tutor sai, o gato sente a ausência. Quando o tutor volta, o gato se sente mais confiante, mais tranquilo e mais seguro para explorar o ambiente. Em outras palavras, você é o ponto de estabilidade emocional do seu gato. Mas, ao mesmo tempo, na lógica felina, isso não significa que você seja o responsável. Significa apenas que você faz parte do grupo. Um membro querido, mas claramente um pouco incompetente. É por isso que muitos gatos parecem tentar cuidar da gente. Eles observam se você está bem. Percebem quando você muda o tom de voz. Notam quando você está mais quieto, mais triste ou mais agitado. E respondem com proximidade, contato físico e vigilância. Quando seu gato se deita perto de você enquanto trabalha ou descansa, ele não está apenas buscando conforto. Na mente dele, aquilo pode ser uma forma de proteção. Como se dissesse: tudo certo, eu estou aqui. Você não vai se meter em problemas hoje. E sim, isso inclui aqueles momentos em que ele fica te encarando em silêncio do outro lado do cômodo. Não é julgamento, é supervisão. Agora, se você está gostando de descobrir como o cérebro do seu gato funciona, aproveita rapidinho e deixa o like no vídeo. Se inscreve no Encanto Pet para continuar entendendo o mundo pelos olhos dos animais. É rápido, ajuda muito o canal e seu gato com certeza aprovaria essa decisão. Seguindo nessa ideia de cuidado, existe um comportamento que encaixa perfeitamente nessa teoria do humano bebê. A escovação. Quando você escova o seu gato, o que está acontecendo ali vai muito além da estética. Na natureza, a lambedura entre gatos tem função social. Ela fortalece vínculos, reduz o estresse e reforça a sensação de pertencimento ao grupo. Quando você escova seu gato com calma, ele entende aquilo como um gesto de cuidado profundo. E aqui acontece algo interessante. Em muitos casos, o gato aceita a escovação como se estivesse sendo cuidado por um membro confiável da família. Em outros, ele retribui tentando lamber você depois. Porque, na lógica felina, o cuidado precisa ser mútuo. Esse é o momento perfeito para criar conexão, reduzir a ansiedade e melhorar a saúde do pelo. E se você quer tornar esse ritual ainda mais confortável para o seu gato, vale muito a pena conhecer escovas pensadas especificamente para isso. Inclusive, temos um link na descrição, e aqui na tela está aparecendo um QR Code com um produto que ajuda a transformar a escovação em um momento de carinho, e não de estresse. Seu gato agradece. E você também. Voltando à ciência.
Especialistas explicam que, mesmo após milhares de anos de domesticação, os gatos mantêm instintos muito fortes da vida selvagem. Eles não nos veem como donos. Eles nos veem como parte do grupo social. E dentro desse grupo, cada um tem um papel. O seu papel pode ser fornecer comida, abrir portas e pagar boletos. O papel do gato é garantir que você sobreviva apesar de si mesmo. Por isso ele se incomoda quando você muda móveis de lugar. Por isso ele se estressa quando você altera rotinas. E por isso ele sente necessidade de estar por perto quando algo parece fora do normal. Quando um gato demonstra carinho, ele não está apenas buscando atenção. Ele está cumprindo aquilo que considera sua função natural: cuidar, proteger, manter o grupo unido. No fim das contas, essa descoberta mostra que a relação entre gatos e humanos é muito mais profunda do que parece. Não é só convivência, é vínculo, é afeto, é responsabilidade compartilhada. Então, da próxima vez que seu gato te seguir pela casa, te encarar em silêncio ou se deitar bem em cima do teclado, lembre-se, na cabeça dele você é um grande filhote e alguém precisa ficar de olho em você. Se você ama entender melhor o comportamento dos animais e fortalecer essa conexão incrível com seu pet, se inscreve no Encanto Pet. Aqui a gente traduz o mundo animal para humanos que ainda estão aprendendo a viver nele. Você olha para o seu gato dormindo tranquilamente no sofá e pensa que ele é apenas um bichinho fofo e preguiçoso. Mas a verdade é que por trás dessa carinha tranquila, existe um animal com uma história milenar, habilidades de caça quase perfeitas e até ligações surpreendentes com a ciência moderna. Sim, aquele gato que derruba coisas da mesa, te acorda de madrugada e finge que não ouviu quando você chamou, pode ter muito mais mistérios do que você imagina. Ao longo da história, os gatos já foram considerados sagrados, presentes de casamento entre vikings, aliados contra pragas e até objeto de estudo para pesquisas médicas importantes. E hoje você vai descobrir algumas das curiosidades mais fascinantes sobre esses animais incríveis. Algumas delas podem mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio gato. Então já se prepara, porque a primeira curiosidade começa muito antes das redes sociais, muito antes da internet. Começa na época dos vikings. Quando os vikings davam gatos como presente de casamento. Pode parecer estranho hoje, mas na cultura dos antigos vikings existia um costume curioso envolvendo gatos. Quando uma mulher se casava, era comum que ela recebesse um gatinho como presente de casamento. Mas isso não era apenas um gesto fofo ou simbólico. Na visão dos vikings, o gato representava prosperidade, proteção e boa sorte para o novo lar que estava começando. Os gatos tinham uma função extremamente importante nas casas e fazendas da época, principalmente porque eram excelentes caçadores de ratos e outros pequenos animais que poderiam destruir estoques de comida e grãos. Em uma época onde conservar alimento era essencial para sobreviver ao inverno rigoroso, ter um bom caçador dentro de casa fazia toda a diferença. Além disso, na mitologia nórdica, os gatos eram associados à deusa Freyja, uma divindade ligada ao amor, à fertilidade e à prosperidade. Segundo algumas histórias, a carruagem da deusa era puxada justamente por 2 gatos gigantes. Ou seja, oferecer um gato a uma noiva também tinha um significado espiritual. Era como desejar abundância e proteção para aquele novo casamento. De certa forma, essa tradição mostra algo curioso. Mesmo séculos atrás, as pessoas já reconheciam que os gatos eram companheiros valiosos dentro de casa. E, curiosamente, essa relação entre humanos e gatos ainda estava apenas começando. Mas antes de continuar para a próxima curiosidade, já aproveita para fazer parte da nossa comunidade aqui do Encanto Pet. Se você gosta de aprender curiosidades incríveis sobre animais, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui sempre tem histórias, descobertas e fatos surpreendentes sobre o mundo dos pets. Agora sim, vamos para a próxima curiosidade. Os gatos sagrados do Egito Antigo. Se hoje muita gente trata os gatos como se fossem verdadeiros reis dentro de casa, saiba que no Egito Antigo isso era levado extremamente a sério.
Para os egípcios, os gatos não eram apenas animais de estimação. Eles eram considerados seres sagrados. Os felinos eram associados à deusa Bastet, uma divindade representada com corpo humano e cabeça de gato, ligada à proteção, à fertilidade, à música e à harmonia do lar. Dentro das casas, os gatos tinham uma função muito parecida com a que tinham entre os vikings: proteger alimentos e manter pragas longe. Mas com o tempo, eles passaram a representar algo ainda maior. Eles eram vistos como guardiões espirituais da casa. E o respeito era tão grande que machucar um gato, mesmo sem intenção, podia ser considerado um crime extremamente grave. Alguns registros históricos indicam que pessoas poderiam até ser severamente punidas por causar dano a um gato. Quando um gato morria, muitas famílias entravam em luto. E em vários casos, esses animais eram mumificados e enterrados com honras, da mesma forma que algumas figuras importantes da sociedade. Arqueólogos já encontraram verdadeiros cemitérios de gatos no Egito, com milhares de múmias felinas preservadas por milhares de anos. Isso mostra o quanto esses animais eram respeitados e admirados naquela civilização. De certa forma, essa veneração antiga ajuda a explicar por que os gatos sempre tiveram uma aura de mistério e elegância ao longo da história. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido falar que os gatos eram considerados animais sagrados no Egito Antigo? Que eles eram associados a uma deusa? Protegiam os lares e até eram mumificados e enterrados com honras quando morriam? Ou essa é a primeira vez que você descobre que milhares de anos atrás, os gatos eram tratados quase como verdadeiras divindades? Conta aqui nos comentários. Você já sabia dessa história? Ou essa curiosidade te pegou de surpresa? Eu adoro ler o que vocês descobrem junto com a gente. Continuando. Seu gato tem muito em comum com um tigre. Agora vem uma curiosidade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu gato. Apesar de serem pequenos, os gatos domésticos compartilham cerca de 95% do DNA com os tigres. Isso mesmo. Biologicamente falando, seu gato é muito mais parecido com um grande felino selvagem do que muita gente imagina. E isso explica vários comportamentos que vemos no dia a dia. A forma como eles se movimentam silenciosamente pela casa. O jeito como observam tudo ao redor antes de atacar um brinquedo. Ou até aquele momento clássico, em que o gato fica parado, olhando fixamente para algo, calculando o momento exato de pular. Esses comportamentos são basicamente versões em miniatura das estratégias de caça usadas por grandes felinos como tigres, leopardos e leões. A diferença é que, em vez de caçar presas na selva, o seu gato pode estar caçando uma bolinha de papel ou um brinquedo no chão da sala. Mesmo assim, o instinto continua lá. E ele é incrivelmente forte. O gato de patas curtinhas. Entre as muitas raças de gatos existentes no mundo, uma das mais curiosas é a raça Munchkin. Esses gatos chamam a atenção imediatamente por um detalhe muito específico. Suas patas são bem curtinhas. A aparência lembra um pouco um gato versão salsicha. Mas essa característica não foi criada artificialmente por humanos no início. Ela surgiu a partir de uma mutação genética, natural, que apareceu espontaneamente em alguns gatos. Com o tempo, criadores começaram a preservar essa característica, dando origem à raça que conhecemos hoje. Mesmo com as patas curtas, os gatos Munchkin continuam sendo extremamente ativos, brincalhões e curiosos. Eles correm, pulam e exploram o ambiente normalmente, embora alguns saltos sejam um pouco menores que os de outros gatos. Essa raça acabou ficando famosa justamente pela aparência única e pelo comportamento bastante carismático. Os gatos não te veem como dono. Muita gente acredita que os gatos são animais independentes, simplesmente porque são teimosos. Mas a ciência sugere algo ainda mais interessante. Estudos indicam que os gatos provavelmente não nos enxergam como donos. Na visão deles, nós somos mais como companheiros do mesmo nível. Isso ajuda a explicar por que o comportamento dos gatos é tão diferente do comportamento dos cães. Cães evoluíram ao lado dos humanos com uma estrutura social hierárquica, onde existe um líder do grupo. Já os gatos têm uma história evolutiva muito mais independente. Eles aprenderam a conviver com os humanos, mas sem abandonar totalmente sua autonomia.
Por isso, quando seu gato ignora um comando ou decide fazer algo completamente diferente do que você queria, na cabeça dele, isso pode simplesmente significar que ele está tomando a própria decisão. E, curiosamente, isso não significa que ele não goste de você. Significa apenas que ele te vê mais como um parceiro do que como um chefe. Máquinas de caça perfeitas. Se existe algo que os cientistas concordam sobre os gatos, é que eles estão entre os predadores mais eficientes da natureza. Mesmo sendo pequenos, eles possuem um conjunto impressionante de habilidades. Os reflexos são extremamente rápidos. A visão noturna é muito superior à dos humanos. A audição consegue detectar sons minúsculos e frequências muito altas. E o corpo flexível permite movimentos ágeis e silenciosos. Tudo isso forma uma combinação quase perfeita para a caça. Na natureza, poucos animais possuem um pacote de habilidades tão refinado para capturar presas. É por isso que mesmo gatos domésticos, que nunca precisaram caçar para sobreviver, continuam demonstrando comportamentos típicos de predadores. Eles perseguem sombras, insetos, brinquedos e qualquer objeto que se mova rapidamente. Para eles, isso não é apenas brincadeira, é instinto. Quando o gato se esfrega em você. Se você tem gato, provavelmente já passou por essa situação. Você está parado, sentado ou andando pela casa, e de repente o gato começa a se esfregar nas suas pernas. Muita gente interpreta isso apenas como um gesto de carinho. E sim, carinho faz parte da história. Mas existe também um motivo biológico interessante por trás desse comportamento. Os gatos possuem glândulas especiais no rosto, na cabeça e no corpo que liberam substâncias químicas chamadas feromônios. Quando o gato se esfrega em você, ele está basicamente deixando o cheiro dele. É como se estivesse dizendo, essa pessoa faz parte do meu território. Mas, diferente do que parece, isso não é uma forma de posse agressiva. Na verdade, é um sinal de confiança e vínculo social. Ao marcar você com o cheiro dele, o gato está criando um ambiente familiar e seguro ao redor. Gatos e a pesquisa contra o câncer. Agora chegamos a uma curiosidade que mostra como os gatos podem ajudar a ciência de maneiras inesperadas. Um estudo publicado na revista científica Science analisou o DNA de quase 500 gatos domésticos em 5 países diferentes. O objetivo da pesquisa era entender melhor como certos tipos de câncer surgem nesses animais. Os cientistas identificaram cerca de 1.000 genes ligados a 13 tipos diferentes de câncer felino. E o mais surpreendente veio depois. Muitos desses genes apresentam comportamentos muito semelhantes aos observados em tumores humanos. Isso significa que gatos e humanos compartilham alguns processos biológicos importantes relacionados ao desenvolvimento da doença. Um dos exemplos analisados foram os carcinomas mamários, um tipo de câncer bastante agressivo em gatos. Os pesquisadores identificaram 7 genes específicos que, após sofrerem mutações, estavam diretamente ligados ao surgimento da doença. Essas descobertas ajudam cientistas a entender melhor como o câncer se desenvolve e se espalha. E no futuro, estudos desse tipo podem contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos, tanto para animais quanto para seres humanos. Ou seja, além de companheiros incríveis, os gatos também podem desempenhar um papel importante no avanço da medicina. Depois de tudo isso, fica claro que os gatos são muito mais do que simples animais de estimação. Eles carregam uma história antiga, cheia de cultura, mitologia, ciência e adaptações incríveis. Já foram considerados sagrados, presentes de casamento, caçadores essenciais para a sobrevivência humana. E hoje, continuam sendo um dos pets mais fascinantes do planeta. E talvez o mais interessante de tudo seja perceber que, mesmo convivendo com os humanos há milhares de anos, os gatos ainda mantêm um certo ar de mistério. Eles continuam independentes, curiosos e cheios de personalidade. Agora conta aqui nos comentários. Qual dessas curiosidades sobre gatos mais te surpreendeu? E se você gosta de descobrir histórias incríveis sobre o mundo dos animais, já se inscreve no Encanto Pet e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui sempre tem novas curiosidades que podem mudar completamente a forma como você vê os pets. Nos vemos no próximo vídeo!
Você sabia disso? Os gatos não enxergam o mundo da mesma forma que nós. E isso não é opinião. É biologia. Se você pudesse ver exatamente como um gato enxerga, talvez tudo pareceria mais apagado, menos colorido, mas ao mesmo tempo, muito mais vivo em movimento. E é aí que a coisa fica interessante. A visão dos gatos é um verdadeiro exemplo de adaptação perfeita à sobrevivência. Tudo começa na retina, uma camada dentro dos olhos responsável por captar a luz. Existem dois tipos principais de células ali: os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores. Já os bastonetes detectam luz, sombras e movimento. Os humanos possuem 3 tipos de cones. É isso que nos permite enxergar uma enorme variedade de cores, do vermelho vibrante ao roxo profundo. Mas os gatos possuem apenas 2 tipos de cones. Isso muda completamente a forma como eles percebem o mundo. Para um gato, as cores mais visíveis são tons de azul, e algumas variações entre verde e amarelo. Já cores como vermelho, laranja e rosa simplesmente não aparecem da mesma forma. Na prática, essas cores ficam apagadas, acinzentadas, quase sem vida. Ou seja, aquele brinquedo vermelho que você comprou achando que ia chamar atenção, talvez nem seja tão interessante assim para o seu gato. Mas calma, porque o que eles perdem em cor, eles compensam com algo muito mais impressionante. Os gatos possuem muito mais bastonetes na retina do que nós. E isso dá a eles 3 vantagens absurdas. Primeiro, visão em baixa luz. Gatos conseguem enxergar muito melhor no escuro do que humanos. Não é visão noturna perfeita, mas chega bem perto. Enquanto você mal consegue distinguir formas em um ambiente escuro, seu gato ainda está analisando tudo ao redor. Segundo, sensibilidade ao movimento. Qualquer mínimo movimento, um inseto, uma sombra, ou até algo que você nem percebeu, para o gato, isso é como um alerta gigante piscando. E terceiro, precisão para caçar. Eles conseguem detectar pequenas presas com uma eficiência absurda. Um rato se mexendo no escuro, para um gato, é praticamente impossível de esconder. Ou seja, o mundo deles pode até ter menos cores, mas é muito mais dinâmico, mais sensível, mais vivo em movimento. E isso faz total sentido, porque gatos são predadores naturais, mas a visão dos gatos guarda ainda mais segredos. Você já reparou nos olhos de um gato no escuro? Aquele brilho quase assustador, como se estivesse refletindo luz? Aquilo não é só reflexo. Existe uma estrutura chamada tapetum lucidum. Ela funciona como um espelho natural dentro do olho. Quando a luz entra, ela bate nessa camada e é refletida de volta pela retina, dando uma segunda chance para o olho captar a imagem. É por isso que os olhos deles brilham no escuro. E também por isso que enxergam tão bem em ambientes com pouca luz. É literalmente uma vantagem biológica construída para a caça noturna. Mas agora vem uma curiosidade que quase ninguém sabe. Nem todos os gatos têm olhos iguais. A maioria das pessoas acha que todos os gatos possuem o mesmo tipo de pupila, mas isso não é verdade. Gatos domésticos têm pupilas verticais, em forma de fenda. Já grandes felinos, como leões e tigres, possuem pupilas redondas. E isso não é um detalhe aleatório. Essa diferença está diretamente ligada ao estilo de caça de cada um. Os gatos domésticos, mesmo sendo pequenos, são caçadores de emboscada. Eles ficam escondidos, observando, calculando e atacam no momento exato. As pupilas verticais ajudam nisso. Elas permitem um controle extremamente preciso da entrada de luz. E também ajudam na percepção de profundidade em curtas distâncias. Ou seja, perfeito para calcular o salto ideal. Já leões e tigres são predadores maiores, que muitas vezes caçam em ambientes mais abertos. As pupilas redondas são mais eficientes para esse tipo de visão, principalmente durante o dia ou em longas distâncias. É como se cada detalhe do olho fosse moldado para o tipo de vida que aquele animal leva. E quanto mais você observa, mais percebe. Nada ali é por acaso. A ciência por trás da visão animal mostra algo fascinante. Cada espécie enxerga o mundo de uma forma completamente diferente, mas sempre da forma perfeita para sobreviver. Enquanto nós vemos cores vibrantes, os gatos veem movimento. Enquanto admiramos paisagens, eles detectam oportunidades. Enquanto enxergamos beleza, eles enxergam estratégia. E talvez isso diga mais sobre a natureza deles do que qualquer outra coisa.
Então, da próxima vez que seu gato ficar encarando um ponto vazio da casa, talvez não esteja vazio coisa nenhuma. Ele pode estar vendo algo que você simplesmente não consegue perceber. Se você curtiu esse tipo de curiosidade que mistura ciência com o mundo animal, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. E se você quer entender ainda mais sobre o comportamento e os segredos dos pets, se inscreve agora no Encanto Pet, porque aqui você começa a enxergar o mundo. Era só mais um dia comum, ou pelo menos parecia. A casa está em silêncio, quieta demais. Quase como se algo estivesse faltando. No canto da sala ele está lá, imóvel, olhos fixos na porta, esperando, sempre esperando. Para muitos, é apenas um gato, independente, frio, distante. Mas e se isso não for verdade? E se por trás desse silêncio existir algo muito mais profundo, algo que poucos conseguem enxergar, a dor da ausência, a tristeza da solidão, a depressão? Sim, gatos também podem sofrer. E mais do que isso, eles sentem profundamente. Existe uma crença antiga de que gatos não se apegam, de que vivem no próprio mundo, indiferentes aos humanos. Mas a ciência já provou o contrário. Em 2019, pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon descobriram algo surpreendente. Gatos criam laços emocionais com seus tutores, laços seguros, semelhantes aos dos cães, semelhantes aos de uma criança com seus pais. Isso muda tudo, porque agora sabemos que aquele comportamento silencioso, aquele olhar distante, não é vazio, é sentimento, é conexão, é saudade. Observe com atenção. Quando você sai de casa, ele vai até a porta, ou até a janela. Ele observa, ele espera, não por curiosidade, mas por apego, por vínculo, por você. E quando essa presença some por tempo demais, quando a rotina muda, quando o carinho diminui, algo dentro dele começa a se apagar. Aos poucos, quase imperceptível, ele dorme mais, se esconde, perde o interesse. A comida já não tem o mesmo sabor. Os brinquedos não despertam mais curiosidade. O mundo perde a cor. E então vem o silêncio. Um silêncio pesado, que ecoa pela casa inteira. Mas existe algo ainda mais difícil de perceber. Porque não é visível, não é óbvio. É o choro. Não como o nosso, sem lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas um choro interno, emocional. Um sofrimento que se manifesta em pequenos sinais, no olhar vazio, na respiração lenta, na ausência de energia. Gatos não choram lágrimas de tristeza como humanos. Mas isso não significa que eles não sofrem, porque sofrem, e muitas vezes, em silêncio. Imagine sentir tudo isso, sem conseguir expressar com palavras, sem conseguir pedir ajuda, apenas esperando que alguém perceba, que alguém se importe. E talvez, o mais doloroso de tudo, seja que, na maioria das vezes, ninguém percebe, porque estamos ocupados, distraídos, presos, à rotina. E aquele pequeno ser, que depende emocionalmente de nós, vai se apagando, aos poucos, invisivelmente. Mas ainda há tempo, sempre há tempo. Um olhar mais atento, um carinho a mais. Alguns minutos do seu dia podem mudar completamente o mundo dele. Porque para você, pode ser apenas um momento, mas para ele, é tudo. É presença, é amor, é vida. Então, da próxima vez que você ver seu gato parado, em silêncio, olhando para o nada, lembre-se, talvez ele não esteja apenas descansando, talvez ele esteja sentindo, talvez ele esteja esperando por você. Se esse vídeo te fez olhar para o seu gato de forma diferente, então você já deu o primeiro passo. Aqui no Encanto Pet,
Nós acreditamos que entender nossos animais é a forma mais pura de amar. Então, se você se importa com seu pet, se você quer aprender mais sobre o que ele sente, se inscreva no canal e faça parte dessa jornada com a gente. E agora me conta, você já percebeu algum sinal de tristeza no seu gato? Ou será que ele também está tentando te dizer algo em silêncio? Você já falou com seu pet como se ele fosse uma pessoa e alguém já te chamou de doido por isso? Pois é. E se eu te disser que a ciência prova exatamente o contrário? Falar com seu cachorro ou gato pode ser um dos maiores sinais de inteligência emocional que existem. E mais, pode até melhorar sua forma de se relacionar com outras pessoas. Fica comigo até o final porque você vai entender o que acontece dentro do seu cérebro quando você conversa com seu pet. E por que aquele jeitinho de falar fininho com seu gato não só é normal, como faz muito bem para ele. Primeiro, vamos quebrar um mito. Falar com animais não é sinal de solidão. Esse comportamento tem até nome científico: antropomorfismo. Parece complicado, mas é simples. É quando você atribui características humanas a um animal. Tipo, quando você diz, ele ficou bravo comigo, ou ela tá com ciúmes. E aqui vem a parte interessante. Especialistas em comportamento humano explicam que isso é, na verdade, um reflexo da nossa inteligência social. Quanto mais você consegue imaginar emoções em outro ser, maior é a sua capacidade de empatia. Quando você conversa com seu pet, seu cérebro está fazendo um exercício poderoso, porque diferente de uma pessoa, seu pet não responde com palavras. Então, você precisa interpretar sinais. O olhar, o movimento da cauda, o jeito que ele se aproxima. Esse esforço ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e à leitura emocional. É como se você estivesse treinando sua mente para entender sentimentos, sem precisar de palavras. E isso transborda para sua vida real. Pessoas que têm esse hábito costumam ser mais perceptivas, mais atentas e melhores em relacionamentos. Agora pensa nisso. Quando você fala com seu pet, você fala sem filtro, sem medo de julgamento, sem precisar medir palavras. Esse tipo de comunicação cria um espaço emocional extremamente saudável. É quase como uma terapia natural. Você organiza seus pensamentos, expressa sentimentos e ainda fortalece um vínculo com um ser que só quer estar ao seu lado. No fim das contas, quem conversa com seus animais tende a ser mais calmo, mais acolhedor e mais capaz de criar ambientes seguros, tanto para humanos quanto para pets. Agora vamos falar dos gatos. Porque sim, eles não só escutam você, como também têm preferências. Estudos mostram que gatos reconhecem a voz dos seus donos. E mais, eles reagem muito mais quando você fala com aquele tom mais agudo, carinhoso, a famosa voz de bebê. Sabe quando você fala tipo, vem cá, meu amorzinho? Pois é, eles adoram isso. Esse tipo de voz funciona por vários motivos. Primeiro, ela chama mais atenção. Sons mais agudos são mais fáceis para eles perceberem. Segundo, eles associam esse tom a experiências positivas. É o mesmo tom que você usa quando vai dar carinho, comida ou brincar. Terceiro, isso fortalece o vínculo emocional. O gato se sente mais seguro, mais confortável e mais conectado a você. E se você acha que seu gato ignora você, observa melhor. Quando você fala com ele, ele pode virar a cabeça, mexer a cauda, piscar lentamente, ou até responder com miados e aqueles sons baixinhos. Isso é comunicação. Do jeito deles, mas é. E quanto mais você fala, mais ele se engaja. É uma via de mão dupla. Falar com seu pet também reduz o estresse dele. Transmite segurança, especialmente em ambientes novos, mudanças de rotina ou momentos de ansiedade. Sua voz funciona como um ponto de estabilidade. É como se você dissesse, tá tudo bem. Mesmo sem usar essas palavras exatamente. Então, da próxima vez que alguém te julgar por conversar com seu pet, pode responder com tranquilidade. Isso não é loucura. É inteligência emocional em ação. Você está treinando empatia, fortalecendo vínculos e criando um ambiente mais saudável para você e para o seu melhor amigo. Agora me conta aqui nos comentários.
Você fala com seu pet? E qual é a coisa mais engraçada que você já disse para ele? E claro, se você ama entender o comportamento dos animais e quer melhorar ainda mais a conexão com o seu pet, se inscreve agora no canal Encanto Pet e ativa o sininho. Porque aqui, a gente traduz o que eles sentem, mesmo quando eles não dizem uma palavra. Um carinho no seu pet hoje pode significar muito mais do que você imagina. E talvez ele esteja entendendo tudo o que você diz. Se você é homem, talvez seu gato esteja te manipulando. E se você é mulher, talvez ele te ame mais do que você imagina. Calma, isso não é teoria da internet. A ciência já estudou isso. E o que descobriram é no mínimo curioso. Antes de continuar, já comenta aqui. Seu gato é mais grudado em você ou em outra pessoa da casa? Quem convive com gatos sabe. Eles não são óbvios, não são previsíveis e, definitivamente, não são fáceis de entender. Mas pesquisas recentes começaram a revelar algo interessante. Gatos interagem de formas diferentes com homens e mulheres. E não é favoritismo gratuito. É adaptação inteligente. O que a ciência descobriu? Estudos de universidades como Viena e Ankara analisaram o comportamento de gatos com seus tutores e encontraram padrões claros. Os gatos tendem a formar vínculos mais profundos e recíprocos com mulheres. Mas calma, isso não significa que eles não gostam de homens. Significa que eles se comunicam de forma diferente. Conexão com mulheres. Com mulheres, a relação costuma ser mais equilibrada, mais sutil, mais silenciosa. Gatos usam menos vocalização e mais linguagem corporal. Um olhar, um piscar lento, um simples deitar ao lado. Porque existe mais troca, mais atenção aos sinais. E quando o gato percebe que está sendo entendido, ele não precisa insistir. E os homens? Agora vem a parte curiosa e um pouco engraçada. Com homens, o comportamento muda. Os gatos tendem a ser mais insistentes, miados mais altos, mais repetição, mais intensidade. Mas não é drama felino, é estratégia, a manipulação. A ciência chama isso de aprendizado comportamental. O gato percebe. Com essa pessoa, preciso chamar mais atenção para conseguir o que quero. E aí ele adapta o comportamento. Ele mia mais, insiste mais, repete mais, até conseguir. Ou seja, não é que ele manipula por maldade. Ele aprendeu o que funciona e usa isso com precisão. Com mulheres para conexão emocional, com homens para me dá comida agora. Mas no fundo, é só inteligência. Eles estão lendo você, testando você e aprendendo exatamente como conseguir o que querem. O que isso diz sobre os gatos? Isso mostra algo muito maior. Gatos não são indiferentes. Eles são observadores, adaptáveis e extremamente inteligentes. Eles ajustam o comportamento de acordo com sua personalidade, sua atenção, sua forma de reagir. Eles não tratam todo mundo igual, porque entendem que cada pessoa é diferente. O lado emocional, e apesar de toda essa estratégia, existe algo muito bonito nisso. Eles estão tentando se conectar, do jeito deles, se adaptando ao seu mundo, para fazer parte dele. Reflexão. Talvez seu gato não seja mais carinhoso com alguém. Talvez ele só tenha aprendido a linguagem dessa pessoa melhor. E com você, ele ainda esteja tentando. Agora me conta nos comentários. Seu gato é mais grudado em você ou em outra pessoa? E ele é mais carinhoso ou mais manipulador? Se você curtiu esse tipo de curiosidade, se inscreve no canal Encanto Pet e deixa o like para a gente continuar trazendo conteúdos como esse. Porque quanto mais você entende seu gato, mais incrível essa conexão se torna.
Você já teve a sensação de que seu gato está pensando em você, enquanto te observa? Não olhando, pensando. Porque existe algo que quase ninguém comenta. O cérebro do seu gato é cerca de 90% semelhante ao cérebro humano. E quando você entende o que isso significa, aquele olhar no escuro nunca mais parece o mesmo. O cérebro de um gato mede cerca de 5 centímetros. Pesa menos de 1% do corpo. Pequeno, compacto, silencioso. Mas a estrutura, as curvas, as áreas interconectadas, são cerca de 90% semelhantes às nossas. Isso significa que o cérebro felino possui regiões especializadas como córtex cerebral, sistema límbico, áreas responsáveis por memória e tomada de decisão. O córtex, a parte associada ao raciocínio, possui cerca de 300 milhões de neurônios nos gatos. Nós temos entre 21 e 26 bilhões. É uma diferença gigantesca em número, mas não em funcionamento estrutural. E é por isso que muitos especialistas afirmam, em certos tipos de pensamento, a inteligência de um gato se aproxima da de uma criança humana de 2 anos. E isso muda tudo. Eles não apenas olham, eles processam. Gatos não vivem no automático. Eles processam. Eles aprendem observando. E diferente do que muita gente pensa, não aprendem apenas por recompensa. Eles aprendem por análise. Estudos mostram que gatos reconhecem o próprio nome, diferenciam vozes familiares de estranhas, interpretam emoções humanas, lembram experiências por anos. Sim, anos. Eles têm memória de curto e longo prazo. Seu gato lembra daquele dia que você gritou, daquele momento em que você chorou, daquele carinho inesperado, daquela ausência, e ele associa emoções a esses eventos. Isso é cognição emocional. Permanência de objeto, o detalhe assustador. Uma das provas mais fortes de inteligência é a chamada permanência de objeto. É a capacidade de entender que algo continua existindo mesmo quando não está visível. Bebês humanos desenvolvem isso por volta dos 2 anos. Gatos também demonstram isso. Quando você sai de casa, seu gato não acha que você deixou de existir. Ele entende que você está ausente e espera. Isso não é instinto simples. É processamento mental. Resolução de problemas. Já viu um gato abrir porta? Ou tocar uma campainha? Ou aprender a acender uma luz? Eles memorizam sequências. Eles observam repetição. Eles testam hipóteses. E diferente de cães, muitas vezes resolvem problemas de forma independente, sem buscar validação social. Eles não precisam de aplauso, precisam de lógica. Se você está gostando desse mergulho no cérebro felino, se inscreve aqui no canal Encanto Pet. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais vídeos como esse cheguem até você. Porque quanto mais a gente entende os gatos, mais fascinantes eles ficam. Eles interpretam. Você, gatos, reconhecem padrões emocionais. Eles entendem mudança de tom de voz, alteração de respiração, tensão corporal, tristeza silenciosa. Pesquisadores observaram que gatos ajustam comportamento conforme o estado emocional do tutor. Eles podem se aproximar, manter distância, observar a distância ou simplesmente ficar em silêncio ao seu lado. Não é aleatório. É leitura emocional. Por que é difícil estudar gatos? Aqui está algo curioso. A ciência ainda sabe menos sobre gatos do que sobre cães. Por quê? Porque gatos não cooperam facilmente em laboratório. Eles não são programados para agradar. Eles pensam por conta própria. Isso dificulta testes formais, mas também reforça algo intrigante. A inteligência deles é mais independente do que social. Eles não querem provar nada. Eles apenas são. O que isso significa para você? Agora pense comigo. Se o cérebro do seu gato compartilha 90% da estrutura básica com o seu, se ele possui memória emocional, se ele interpreta seu comportamento, se ele entende a ausência, então aquele olhar fixo não é vazio, não é distraído, é processamento. Ele está registrando você, emocional, profundo. Mas aqui está a parte mais bonita de tudo isso.
Se o cérebro dele é tão sofisticado, se ele lembra, se ele entende, se ele interpreta, então quando ele escolhe dormir ao seu lado, quando ele se deita de barriga para cima, quando ele pisca lentamente, isso não é instinto mecânico, é confiança consciente. Talvez eles não amem como nós, mas amam com a mente que têm, e essa mente é incrivelmente parecida com a nossa. E talvez seja por isso que, mesmo em silêncio, gatos conseguem tocar lugares dentro da gente que ninguém mais alcança. Porque, no fundo, eles nos entendem mais do que imaginamos. E nós os amamos exatamente por isso.